Contatos alienígenas. Visitantes, viagens a outros mundos. Embora muitos identifiquem a última metade do século XX como a era espacial, talvez fosse mais apropriado chamá-la de era alienígena, desde que um homem de negócios americano contou ter visto algo semelhante a um pires voando sobre o estádio Washington em 1947. Centenas de milhares de pessoas em todo o mundo anunciaram suas próprias visões de objetos voadores não identificados, os OVNIs. Dessas testemunhas, mais de 300 disseram ter sido levadas a bordo de um OVNI, muitas delas para serem submetidas a exames físicos ainda mais extraordinários. Cerca de 30 dos que afirmam ter sido raptados declaram também que após os exames foram transportados para longe do ambiente conhecido da Terra, em visita a outros mundos. A maioria dos supostos viajantes lembram-se de ter sido levado a planetas desolados, com paisagens semidesérticas e fracamente iluminados, como aqui se vê acima. Alguns, porém, mencionam destinos mais exóticos nas paisagens seguintes. Ilustrações baseadas nesses relatos mostram 4 desses cenários alienígenas, que vão de uma doca espacial a um museu de seres humanos. Entre os pesquisadores de OVNIs, os relatos de viagens a outros mundos suscitam grande controvérsia. Alguns estudiosos descartam todos os raptos praticados por alienígenas como fantasias comprometedoras das pesquisas sobre aparições genuínas. Outros acreditam na hipótese de alienígenas levando seres humanos selecionados em viagens cósmicas pessoais. Todavia, essas não são as únicas possibilidades. Teóricos ufológicos sugeriram também que as testemunhas podem ter visitado um universo alternativo, ou podem ter tido uma viagem puramente mental, por cortesia do controle alienígena da mente. Vislumbre de um hangar alienígena. Ao cair da tarde do dia 5 de novembro de 1975, um lenhador de 22 anos de idade chamado Travis Walton e seus colegas estavam voltando de caminhão para casa após um longo dia de trabalho perto de Weber, no Arizona. De repente, segundo a história que os 7 contaram depois, notaram um disco brilhante de cerca de 7 metros pairando sobre uma clareira na floresta. Segundo seus companheiros, Walton pulou do caminhão e correu para a nave, que disparou sobre ele um raio verde azulado. Ele caiu inconsciente. Seus amigos, aterrorizados, saíram em disparada, mas logo voltaram para ajudá-lo. Tanto Travis Walton como o OVNI haviam desaparecido. Quando Walton reapareceu algum tempo depois, tinha uma história arrepiante para contar. Após ter sido nocauteado pelo raio do OVNI, ele recobrou os sentidos dentro da nave, sob inspeção de 3 humanoides baixos, com grandes cabeças sem cabelos e olhos de felino. Escapando de seus captores, ele logo encontrou um homem de aparência comum, que o guiou para fora do OVNI, até um grande recinto parecido com um hangar, mostrado à esquerda de um desenho baseado nas lembranças que o Walton publicou. Aparentemente, ele fora transportado para uma doca espacial alienígena fora da Terra, repleta de outras naves e coberta por um telhado curvo e achadrezado. Após atravessar o hangar, que segundo ele estava cheio de ar fresco, Walton seguiu o homem até uma sala à parte, onde foi conduzido por 2 homens e uma mulher, todos humanos, mas com aparência curiosamente perfeita. Até uma mesa, Walton desmaiou de novo e despertou em uma estrada a cerca de 19 km do local do rapto. Embora tenha dito que só se lembrava de 2 horas da viagem fora do mundo, Walton ficou desaparecido por 5 dias. Passeio celestial e rejeição. Aparentemente, o petroleiro Carl Igdon, de 40 anos de idade,
Não esperava mais que um bom dia de caça na floresta Medzibal, no Wyoming. Naquela tarde de 25 de outubro de 1974, avistando um alce macho e 4 fêmeas, mirou no macho e fez fogo, mas a bala chegou até uns 15 metros adiante e caiu abruptamente. Higdon foi recuperá-la e descobriu entre as árvores aquela espécie de homem ali parado. A presença da figura humanoide que se identificou como Alço deve ter sido impositiva, pois quando ele mostrou uma caixa de comprimidos, Higdon engoliu um. Alço então fez um gesto com o braço direito e de repente Higdon estava sentado ao lado de seu captor, dentro de um cubículo transparente com os 5 alces em uma jaula atrás dele. Quando a nave partiu, segundo Higdon, ele ficou olhando para a terra que se afastava. Então, quase imediatamente, pousaram em uma superfície escura, que ele supôs ser o planeta de Alço, tal como a aparência à direita. Higdon, na cena sozinho à esquerda, viu-se perto de uma enorme torre que emitia uma luz dolorosamente brilhante, no ar cinzento e brumoso. Não muito longe dali, 5 seres humanos conversavam e não se apercebeu da chegada de Higdon. Mas diz ele que teve pouco tempo para observar a cena, pois logo foi levado para uma sala de exames dentro da torre. Lá chegando, Alço passou um grande escudo sobre o corpo de Higdon e disse que ele não serve para o que precisamos. Mais tarde, Higdon especulou que fora rejeitado porque, como fizeram a vasectomia, não servia para a reprodução. De volta ao cubo viajante, em pouco tempo ele se viu na floresta, 2 horas depois de ter disparado sua arma. Um museu de espécimes humanos. Poucas viagens a outros mundos foram descritas com tantos detalhes quanto as supostamente feitas por uma mulher da Nova Inglaterra chamada Beth Anderson, quase completamente reprimida por anos. As supostas lembranças de Beth sobre suas viagens cósmicas foram descobertas em sessões de hipnose realizadas em 1977 e 1980. Segundo essas lembranças, Beth foi contactada pela primeira vez aos 7 anos. E de novo aos 12. Nas 2 vezes ela desmaiou. Depois disso, vozes encheram a sua cabeça e disseram que ela estava progredindo bem. Em 1950, quando ela estava com 13 anos, passou por uma experiência mais perturbadora. Segundo contou depois, após ver no céu um objeto parecido com uma lua que ia ficando cada vez maior, Beth encontrou-se inexplicavelmente em uma estranha sala branca, sendo examinado por 3 pequenos humanoides de cabeça grande. Segundo suas lembranças, depois disso, eles a puseram em uma poltrona dentro de uma nave esférica de vidro, que imediatamente mergulhou em um ambiente aquático. O veículo veio à tona dentro de um túnel gélido, em parte recoberto por incontáveis blocos cristalinos. Dentre destes, havia figuras humanas imóveis, incrustadas como insetos em ambar e vestidas com roupas de eras passadas. Beth lembrou-se de ter sido, então, transportada para longe dessa enervante exposição até uma área escura que continha naves metálicas, de onde ela foi para um lugar como uma floresta de vidro claro, que lhe transmitiu uma sensação de revelação espiritual. Após devolverem a menina à Terra, os alienígenas instaram-na a esquecer suas viagens. Contudo, mais uma viagem estava à espera dela. Aterrorizantes olhos de inseto. De acordo com suas lembranças,
sob hipnose, a segunda viagem de Betty Anderson para outro mundo ocorreu aos 30 anos. Ela estava em South Ashburnham, em Massachusetts, com seus pais e 7 filhos. Enquanto o marido se recuperava de um acidente de automóvel em um hospital local, na noite de 25 de janeiro, as luzes da casa piscaram e apagaram. Enquanto o resto da família caiu em transe, ela assistiu à entrada de 5 alienígenas na casa, passando através da porta fechada. Os estranhos visitantes convenceram-na a entrar em sua nave, onde ela foi de novo examinada. Em seguida, encerrada em uma liteira transparente, levada para outro mundo. Lá chegando, conduziram-na por trilhos móveis, através de um longo corredor de pedra, ladeada por 2 extraterrestres encapuzados. No fim do corredor, contou Betty, atravessaram um espelho prateado e chegaram em uma região de atmosfera vermelha. Nela, criaturas parecidas com lemures arrastavam-se em edifícios quadrados, 2 dos lados dos trilhos. Betty apavorou-se diante dos enormes olhos presos a hastes que se estendiam de pescoço sem cabeça. Mas eles deixaram-na passar sem molestá-la. Pelo relato de Betty, ela e os alienígenas passaram então através de uma barreira circular para um vasto território subterrâneo banhado por uma luz esverdeada que revelou mares brumosos, vegetação luxuriante, uma cidade longínqua. A prodigiosa viagem estava agora perto do fim. Cerca de 4 horas depois de partir, Betty voltou à sua casa, onde ela e a família, ainda estonteados, foram para a cama. Betty reteve apenas uma vaga lembrança do episódio, até consultar o hipnotizador, 10 anos depois. Em poder dos alienígenas. Quando finalmente decidiu consultar um médico sobre o seu problema, em 1988, Jim Weiner estava no fim da linha. Durante anos, os sonhos desse homem de Boston foram perturbados por sonhos estranhos e aterrorizantes sobre criaturas que não eram deste mundo. Ainda pior, muitas vezes ele fora arrancado do sono por uma sensação de estar em plena luta contra uma força misteriosa que não conseguia enxergar. Incapaz de continuar resistindo à pressão, Weiner contou tudo a um médico que estivera tratando sua epilepsia, originada de um acidente que sofrera 10 anos antes. Segundo disse, as cenas de seus pesadelos faziam-no lembrar do que lera num livro acerca de um homem que afirmava ter sido raptado por um OVNI. O médico sugeriu que ele fosse a uma conferência sobre OVNIs que seria realizada em um subúrbio de Boston. Na conferência, Weiner apresentou-se a Raymond Fuller, um pesquisador de OVNIs. Durante a conversa, Weiner relatou um incidente do passado que chamou a atenção de Fuller. Em agosto de 1976, Jim e seu irmão gêmeo Jack, acompanhados de amigos Chuck Hack e Shirley Fuxley, havia feito uma viagem de canoa para acampar no norte do estado de Maine. O passeio começou com uma diversão repleta de aventuras, inclusive um voo em um hidroavião até os profundos bosques de pinheiros da remota região do rio Alagas. Lá chegando, segundo Jim, aconteceu algo que lançou uma sombra sobre o restante da viagem. Os 4 estavam em sua canoa na noite de 26 de agosto, quando Chuck, que estava na polpa, teve de repente a sensação de estar sendo vigiado. Olhou por cima do ombro e avistou uma grande bola de luz brilhante pairando em silêncio centenas de metros acima da superfície da água. Aquilo sim é um gás dos pântanos, exclamou. Os outros viraram-se para olhar. Todos ficaram transfixados pela estranha visão. Pararam de remar e a canoa se deteve lentamente. A esfera tinha o tamanho de um sobrado, calculou Jim mais tarde, e parecia ter uma superfície líquida, sobre a qual luzes de diferentes cores, vermelha, verde e amarela, pulsavam e rodopiavam, enquanto o objeto flutuava sobre as árvores, e a uns 200 ou 300 metros de distância. Charles Flutter
que estivera na marinha começou a fazer sinais para o objeto com a poderosa lanterna que o grupo havia trazido, piscando o código Morse para SOS. No mesmo instante, a bola de luz começou a aproximar-se deles e, de repente, o que fora uma admirável visão misteriosa transformou-se em uma aparição aterradora. 3 deles começaram a remar desesperadamente em direção à margem, sendo que os 2 do meio, que não tinham remos, impulsionavam a canoa com as próprias mãos. Somente Chuck Hack parecia despreocupado e curioso, mesmo quando um feixe de luz em forma de cone saiu do fundo do OVNI e atravessou as águas em direção deles. O gás dos pântanos não emitia raios, gritou Charles. Quando a canoa estava chegando à margem, Jim Wayne pensou: pronto, nunca mais vamos escapar. Então, de repente, Chuck Hack estava serenamente sentado na canoa, encalhada na margem, e os outros 3 de pé na areia. Observaram com calma a esfera fulgurante, que parecia dobrar sobre si mesma e desaparecer de seu campo de visão a uma velocidade estonteante. Os homens sentiam-se atordoados. Durante alguns minutos foram incapazes de mexer-se ou de falar. Quando a sensação passou, Chuck saiu da canoa e o grupo voltou devagar até o acampamento. O que viram ao chegar lá deixou-os chocados, mesmo no estado de confusão em que estavam. Antes de sair da canoa, eles haviam colocado vários grandes troncos na fogueira, o bastante calculável para produzir chamas altas por 2 ou 3 horas e ajudá-los a achar o caminho de volta. Na noite escura como o breu, agora, após terem estado longe por um período que não parecia superior a 15 ou 20 minutos, restavam apenas brasas e cinzas da fogueira. Nenhum deles olhara para o relógio quando o OVNI apareceu, mas o indício da fogueira era indiscutível e profundamente perturbador. Alguém ou alguma coisa havia roubado 2 ou 3 horas de suas vidas. Durante o resto da viagem, os 4 companheiros limitaram-se a seguir em frente automaticamente, mal podendo lembrar o que havia feito depois. E nos anos seguintes, o mistério do tempo perdido continuaria sem solução. Após alguns anos, os 4 começaram a ter o mesmo tipo de sonhos assustadores de Jim Wayne, relatou a seu médico. E todos tinham a sensação de que seus problemas de sono tinham algo a ver com aquela noite no Maine. Impressionado com a menção ao tempo perdido, Waymond Fuller apressou-se em fazer contato com os outros 3 homens em janeiro de 1989. Havia combinado com os 4 para que se submetesse à regressão hipnótica, uma técnica pela qual a pessoa é levada sob hipnose a reviver experiências traumáticas do passado ocultadas da mente consciente. A história que os campistas de Allagash contaram sobre a hipnose foi extraordinária. Os homens revelaram que a lembrança de remarem para a margem em estado de extrema agitação e depois estarem com toda a calma de pé na beira do rio, na realidade havia encoberto uma longa e aterrorizante provação. O feixe de luz ao qual haviam tentado fugir conseguiram, na verdade, capturá-los em seu círculo e atraí-los para o alto até a espaçonave. Lá chegando, encontraram criaturas alienígenas que começaram a transmitir-lhe instruções por telepatia, tal como contou Jake Wayne, com a fala entrecortada durante a hipnose. Eles estão dizendo coisas com os olhos na minha cabeça. Estão dizendo: não tenham medo, não lhe faremos mal, façam o que mandarmos. Os 4 receberam instruções para despir-se e deitar-se em uma mesa, e depois foram submetidos a um exame físico doloroso e assustador. Então a próxima lembrança de cada um deles era no rio Allagash, Chuck na canoa e os outros 3 na margem. Se os 4 tivessem contado a mesma história 25 anos antes, é provável que não houvessem sido levados a sério. Até mesmo os entusiastas dos OVNIs, pessoas que acreditam incondicionalmente na existência de visitantes de outros mundos, teriam descartado a história como um sonho fantástico, com toda a probabilidade. Mas o que os campistas de Allagash revelaram sobre hipnose em 1989 evocava vários pontos familiares. O fenômeno do tempo perdido, uma lacuna inexplicável na vida de uma pessoa, tipicamente de 1 ou 2 horas, às vezes mais, revelara-se como um elemento comum em diversas histórias semelhantes em todas as partes dos Estados Unidos, bem como na Europa, na Ásia, na Austrália e na América Latina.
O tema tem que liga essas histórias à convicção dos narradores, muitas vezes após uma lembrança hipnótica de terem sido raptados por alienígenas. Quatro homens que afirmam ter sido sequestrados por alienígenas: Jack, Jim Wayne, Charles Futler e Chuck Hacker, pousam junto em novembro de 1990, 14 anos depois de terem sido supostamente raptados durante um passeio de canoa no rio Alagas, no estado do Maine, e 2 meses depois de submeterem a uma exaustiva investigação. Trata-se do primeiro rapto descrito com detalhes por 4 adultos. Segundo Chuck Hacker, o raio de luz neste desenho que ele fez anos depois foi a última coisa que ele viu antes de uma misteriosa lacuna no tempo. Charlie Fuller e Jim e Jack Wayne começaram a remar freneticamente quando a luz se dirigiu para a canoa. Só Hacker, sentado na polpa, ficou calmo. Sob hipnose, ele revelou: não senti medo, apenas curiosidade. Em um piscar de olhos, a coluna de luz alcançou os 4. Hacker disse que ao olhar para cima viu que não se tratava de um mero raio de luz, e sim de algo parecido com um túnel, e que ele estava sendo atraído para longe de seus companheiros, cujas vozes foram ficando mais fracas enquanto ele subia. No fim do túnel, ele passou por uma barreira e viu-se em uma câmara circular, a qual os outros não tardaram em chegar. No desenho à direita, Charles Futler retratou-se sob algum tipo de aparelho rastreador, enquanto Jim e Jack Wayne e Chuck Hacker, indicando por uma linha traçageada à esquerda do desenho, esperaram sentados junto à parede. Hacker lembrou-se de ter sido sondado com o aparelho que representou no desenho abaixo e descreveu assim: parece com o que os dentistas usam. Tem uma ponta comprida e articulações, podendo se movimentar e dobrar. No desenho de Hacker sobre o fim das provações, 2 alienígenas colocaram na canoa. Segundo ele, os 4 foram devolvidos à canoa da mesma forma que haviam sido tirados dela. Depois de se vestirem, foram levados a uma câmara circular de cujas paredes saíam alguns tubos cinzentos azulados estreitos. Um alienígena manipulou os instrumentos e uma passagem se abriu, fazendo uma luz branca cegante inundar a câmara. Os 4 caminharam até o limiar da passagem e flutuaram sentados suavemente por cerca de 20 minutos. Você já foi raptado? Pergunta. Sinais denunciadores. Segundo os especialistas, pessoas supostamente sequestradas por alienígenas manifestam esses sintomas, mas eles podem indicar problemas bem terrenos que exigem cuidados médicos. 1. Tempo perdido, uma lacuna de memória. Segundo os que acreditam, pode significar que a pessoa foi raptada e obrigada por alienígenas a esquecer a experiência. 2. Memória confusa. As supostas vítimas, muitas vezes, lutam para compreender as lembranças fragmentárias de luzes misteriosas, seres estranhos, procedimentos médicos invasivos e outros fenômenos correlatos. 3. Terror irracional.
Diz que um medo, pânico acomete os raptores sempre que se aproximam de um lugar específico, vem um helicóptero pairando nos ares ou se encontra em outras situações semelhantes à do trauma reprimido. Pode reagir com ansiedade a filmes, artigos de revistas e livros que tratam de OVNIs e de encontros com alienígenas. 4. Distúrbios noturnos. Os supostos raptores às vezes demoram a adormecer e têm sempre um sono leve. Muitos sonham com espaçonaves ou criaturas estranhas, com olhos grandes demais, e alguns acordam inexplicavelmente no mesmo horário, noite após noite. De manhã sentem-se desorientados e têm curtos acessos de tontura, entorpecimento, formigamento e paralisia. 5. Hemorragia. Ao acordar, alguns encontram sangue na fronha. Com efeito, acreditam da implantação da remoção cirúrgica de aparelhos alienígenas de rastreamento do nariz e no ouvido. 6. Danos físicos. Raptores acham marcas enigmáticas no corpo, de alfinetadas, punções, arranhões, cicatrizes em linha reta, pequenas depressões com crateras e hematomas que dizem ser indício dos exames físicos que foram submetidos. Disse que globos flutuantes de luz, como este à esquerda, desenhado por Jack Wade, um dos raptados de Allagash, apareceram de vez em quando na vida das vítimas do rapto, talvez servindo para monitoração. Segundo Wade, este entrou em sua casa quando ele tinha 15 anos, flutuou na cozinha até o quarto, saiu por uma janela e sumiu. Nada havia de novo na ideia em si. De um contato com alienígenas, desde que a onda de OVNIs se desencadeou no pós-guerra, com os primeiros relatos de discos voadores, em 1947, tem havido especulações acerca de criaturas que poderiam estar viajando nas supostas naves espaciais. Na década que se seguiu, diversos indivíduos afirmaram ter entrado em contato com esses viajantes extraterrestres. O mais conhecido dos contatados, tal como ficaram conhecidos a partir da década de 1950, as pessoas que relataram a experiência desse tipo foi George Adamski, um trabalhador californiano nascido na Polônia, que descreveu em livros seus contatos, seus encontros com os visitantes. Os seres que ele alega ter visto eram altos, louros e de porte majestoso. Tinham chegado à Terra vindos de seu lar em Vênus para fazer um alerta acerca dos perigos dos testes nucleares. Adamski afirmou ter sido levado pelos alienígenas em seus discos voadores para o lado oculto da Lua, onde ele teria visto grandes cidades. Essa afirmativa diminuiu consideravelmente, já que mirrada credibilidade em especial depois que em 1959 satélites soviéticos fotografaram o outro lado da Lua, mostrando o mesmo aspecto desolado que os astrônomos sempre supuseram que tivesse. O ridículo também afetou outros contatados da época que, como Adamski, tendiam a encontrar belos seres de aparência humana com forte inclinação para os discursos filosóficos. Sob sua loquaz preocupação pelo bem-estar da Terra, granjeou para esses alienígenas da primeira geração o nome de Irmãos do Espaço. Entre os primeiros estudiosos do fenômeno dos OVNIs, por alguns casos, o escasso crédito dado às histórias dos Irmãos do Espaço desestimulou concretamente uma investigação séria em torno dos supostos contatados com alienígenas, mesmo por parte dos entusiastas de discos voadores. Em vez disso, as atenções concentraram-se nas tentativas, em especial pelo projeto Blue Book da Força Aérea Americana, de verificar a torrente ininterrupta de relatos sobre OVNIs e na aparelhagem e tecnologia do novo campo de pesquisa chamado ufologia ou ovnologia. Essa tendência mudou com a hoje famosa história de Barney e Betty Hill. A publicação em 1966 do livro Viagem Interrompida, na qual era relatado o suposto rapto do casal em New Hampshire por alienígenas 5 anos antes, seguida pela ampla difusão dos Estados Unidos em um filme de televisão baseado no livro.
trouxe a atenção do público uma fascinante sequência de acontecimentos que em nada se parecia com os descritos até então pela crescente literatura sobre contatos alienígenas. O casal Hill contava como havia sido arrancado do carro por um OVNI, submetido a exames físicos aterrorizantes e depois devolvido ao carro, sem qualquer memória consciente das provações. A história tinha a maioria das características que os pesquisadores vinham a classificar como típicas dos casos de sequestro. Depois que a saga dos Hill chegou aos meios de comunicação de massa, foi aberta uma temporada dos raptos, ou mais propriamente dos relatos de raptos. Os elementos da história dos Hill e de outras semelhantes contada por um jovem brasileiro chamado Antônio Vilas Boas, que afirmava ter sido raptado em 1957, logo começaram a aparecer em um número cada vez maior de relatos feitos aos pesquisadores de OVNI e às vezes aos meios de comunicação. Várias dessas histórias detalhavam ocorrências que, segundo se dizia, eram muito anteriores às experiências dos Hill e de Antônio Vilas Boas, mas teriam sido mantidos em segredo pelos raptados. Depois de observar a publicidade dada à aprovação sofrida pelos Hills, os indivíduos envolvidos teriam se sentido confiantes o bastante para admitir publicamente suas próprias experiências. Alguma das vítimas, como Vilas Boas, relembrava de forma consciente o que lhe acontecera. Outras, como os Hill e os quatro de Alagache, registraram apenas a impressão do tempo perdido até bastante tempo depois, quando as traumáticas lembranças do rapto foram recuperadas por meio de hipnose. Alguns relatos receberam a divulgação maciça. Em 1976, a atenção do público voltou-se para o rapto de 3 mulheres de Liberty, no estado de Kentucky, que estavam voltando para casa e foram interrompidos de maneira apavorante. Louise Smith e Elaine Thomas haviam levado a amiga Mona Stephan para jantar na vizinha cidade de Lancaster, para comemorar o 36º aniversário desta. Perto da cidade de Stanford, segundo contaram, avistaram um OVNI avermelhado em forma de disco, com um domo branco brilhante. O aparelho acompanhou o carro em que elas estavam, lançando sobre ele um foco de luz azul. Louise Smith, que estava dirigindo, perdeu o controle do veículo, que foi acelerado a mais de 130 km por hora, e as três tiveram uma sensação de queimadura nos olhos, vislumbraram uma alucinação, na qual o carro ia sendo arrastado para trás em uma estrada esburacada, e então viram uma estrada larga e fortemente iluminada que nunca haviam visto antes. Embora conhecesse bem a região, finalmente voltaram à realidade, em um ponto a cerca de 13 km do local onde estavam antes, e seguiram para casa sem mais incidentes, mas com uma misteriosa lacuna de cerca de 1 hora no tempo. Depois disso, as três sofreram graves ataques de ansiedade e perda drástica de peso. Persuadidas a submeter-se a uma regressão hipnótica, as três contaram histórias idênticas sobre seu sequestro por alienígena de 1,20 m de altura, que as teria submetido a dolorosos exames físicos. Todos afirmaram que na semana e nos meses seguintes haviam experimentado diversos fenômenos paranormais que associaram ao rápido. Após o incidente, Elaine Thomas teve sérios problemas de saúde e acabou falecendo 3 anos mais tarde, aos 52 anos de idade. O estranho é que, das 3 vítimas, só ela dizia ter experimentado mudanças benéficas de personalidade, afirmando que, de algum modo, o encontro com os alienígenas a tornara mais autoconfiante e extrovertida. Diferentes entre si por idade, circunstâncias pessoais e moradia, todas essas pessoas, a partir da esquerda, as amigas Louise Smith, Elaine Thomas e Mona Stanford do Kentucky, o lenhador Travis Walton do Arizona e a dona de casa Beth Anderson de Connecticut, relataram um rápido por alienígenas. As vítimas de outro suposto
viveram sob o peso do mistério do que lhes teria acontecido por mais de 20 anos. Antes que a resposta fosse finalmente arrancada das profundezas da psique de uma delas, a história começou em março de 1953, quando duas mulheres de 20 e poucos anos estavam morando em uma cabana em Turhanga Canyon, logo ao norte de Los Angeles. Sarah Shaw, pseudônimo escolhido para proteger sua intimidade, contou ter acordado de repente no meio da noite, percebendo que alguma coisa estava assustadoramente diferente na casa. Havia um silêncio pouco natural. Alguma coisa abafara os ruídos normais da noite. Então, ainda entre o sono e a vigília, deu-se conta de uma luz que entrava pela janela panorâmica que havia acima da cama. A luz tinha uma curiosa tonalidade azulada e parecia estar varrendo o terreno. Sarah levantou-se e olhou-se para fora, mas não conseguiu ver de onde vinha a luz. Com medo de intrusa, acordou a amiga, mesmo ao olhar do relógio e ver que eram 2 horas da manhã. Segundo o susto da companheira, a jovem despertou e pulou da cama, indo até o armário pegar o roupão. De repente, o mundo real desapareceu para as duas. Sentiram tontura, pânico e tudo se apagou. Embora a desorientação parecesse apenas temporária, quando voltaram a si, a luz desapareceu e o relógio estava marcando 4h20 da manhã. O ar da cabana parecia abafado e constataram que respiravam com dificuldade. Aterrorizadas, correram para o carro e foram para a casa de parentes. Quando criaram coragem para voltar à cabana, 2 dias mais tarde, encontraram Natal como a tinham deixado. Voltaram para lá e retornaram à vida interrompida pela estranha luz. Porém, a lembrança daquela noite continuou a perturbar a Sarah Shaw nos anos seguintes. Era uma memória suficientemente intensa para que ela, após assistir um documentário sobre OVNIs na TV em 1975, decidisse procurar alguém para falar sobre o incidente. Quando os pesquisadores com quem ela falou sugeriram que ela se submetesse à hipnose, ela concordou prontamente. Sob a hipnose, Sarah Shaw relatou que ela e sua companheira não haviam estado sozinhas na cabana naquela noite, como sempre havia suposto. Nas 2h20 de tempo perdido, a casa foi invadida por vários alienígenas altos e magros, que haviam carregado as duas mulheres para uma espaçonave. Logo ficou evidente que aquela era a fonte de onde fluía a luz, antes vista por elas. O aparelho era circular, circundado por uma plataforma que, em sua descrição, Sarah comparou com anéis de Saturno. No interior abobado, as duas foram despidas e forçadas a deitar-se em mesas, onde foram fisicamente examinadas por seus captores. Shaw disse que, antes de ser devolvidos à cabana, receberam instruções de esquecer o encontro. Assim, um assunto permaneceu olvidado até Sarah Shaw procurar esclarecer o mistério, dada a sua história em lugar de destaque nos relatos de raptos por alienígenas. À primeira vista, a alegação do rapto, que mais pareceu oferecer uma prova objetivamente verificável na realidade desse fenômeno, foi um incidente ocorrido em 1975, no estado do Arizona. Conta-se que um lenhador chamado Travis Walton foi atingido por um raio vindo de uma espaçonave sob as vistas de não menos de 6 membros de sua equipe de trabalho. Após desaparecer por 5 dias, Walton voltou contando ter sido levado à espaçonave por alienígenas de olhos grandes, que o examinaram e depois o levaram para a construção parecida com um hangar. Mais tarde foi transferido para outra sala, mas tinha poucas lembranças do que acontecera então. Não demorou para que fossem levantadas sérias dúvidas acerca da história de Travis Walton. Philip J. Klass, que sempre fora cético a respeito das histórias de disco voador, descobriu que o suposto raptado era um conhecido entusiasta dos OVNIs e que na época do incidente sua equipe estava atrasada de um contrato de fornecimento de madeira, sujeita a possíveis penalidades financeiras. Uma cláusula do contrato estabelecia a possibilidade de perdão para o não cumprimento do prazo se houvesse alguma ocorrência resultante de um ato de Deus. Klaus sugerira que os lenhadores, correndo o risco de passar por um aperto financeiro, talvez tivessem tido a ideia de simular um rapto, imaginando que um acontecimento tão apavorante no local de trabalho podia ser considerado como um ato de Deus. Além disso, assinalou Klaus, o incidente teve lugar apenas 16 dias após o exame
Após a exibição pela TV do filme A Viagem Interrompida, quando o tema dos raptos estava bem presente na lembrança do público, então a tão buscada prova irrefutável do sequestro por extraterrestres não seria encontrada no caso do Travis Walton. Desenhados sobre hipnose, estes humanoides de olhos amendoados têm uma sinistra semelhança não só entre si, como também com centenas de descrições feitas por raptados. Aqui os de Beth Anderson, raptada em 1967, Jack Wayne de Alagas em 1976 e Kate Davis, de cujo útero os alienígenas teriam removido um feto em 1978. Contatos alienígenas.